Você já ouviu falar em cortina de fumaça? Já? Já ouviu falar em cortina de fumaça? O que acontece? Eles ou lançam ou criam um assunto, espalha esse assunto. Tudo bom? Espalha esse assunto de maneira massiva em todas as redes sociais, todas as mídias, toda a internet. Jornais também, principalmente, né? Jornais esses que a gente vê das notícias, que só tem morte, facada e tudo. A cortina de fumaça usa muito bem esses jornais como veículo. E tem um propósito. Você lembra quando aconteceu aquela questão? Lembra quando aconteceu aquela questão, aquele fato, aquele evento, onde aqueles meninos ficaram presos? Naquela caverna. E o mundo se voltou para prestar atenção nos meninos. O mundo mídia, né? Fizeram questão de ficar o tempo inteiro só bombardeando com aquela notícia. Os meninos estão presos na caverna e agora será que eles vão morrer? O que vai acontecer com esses meninos? A equipe de resgate não está conseguindo chegar até onde eles estão. Meu Deus! Como é que é a história da vida de cada menino? E no que até que os pais dos meninos trabalham. Uma é mãe dedicada, outra é mãe solteira, outra é pai sozinho, um é metalúrgico, outra... Tudo, mas tudo. Até se bobear, até quantos dentes tem na boca, eles falaram. Tá bonito, tá bonito, tá bonito. Até quantos dentes tem na boca, eles falaram sobre a vida daqueles meninos. E você não sabia, e você também talvez não tenha conseguido prestar atenção, isso eu já sabia desde quando estava acontecendo isso, porque quando eu vejo um assunto assim, eu já logo fico pensando e tentando descobrir o que está por trás desse assunto. É importante você fazer isso. O que está por trás desse assunto? E aí, na situação daqueles meninos presos na caverna, com risco de morte, o risco da caverna ser inundada e matar todos aqueles meninos. Se eu não me engano, eu não lembro o número, mas acho que eram 13 meninos. Inclusive, eu acho que os seus treinadores, ou seu treinador, tinha acho que umas 2 pessoas junto com eles responsáveis lá. Só que aí, no sistema de cortina de fumaça, aquele evento foi usado, você não sabia talvez disso, tá? Para todos os países em volta ali, daquele país onde estava acontecendo aquilo, fizeram uma limpa. Você não tem noção do que eles fizeram em volta. Executaram muitos cristãos. Isso aí, exatamente isso que você está ouvindo. Executaram muitos cristãos. Muitos que, assim como eu e você que está vendo esse vídeo aí, que dizem que pertencem, né, a Jesus Cristo. Tiveram até cristãos queimados, como se fizesse uma limpeza étnica
sabe? Você chega numa aldeia, mata todo mundo, reinicia. Será que... Uma pergunta, tá? Beleza, Célio? Tudo bom? Uma pergunta para você pensar. Havaí. Será que não foi isso que aconteceu no Havaí? Agora, recentemente? Presta atenção, estuda os fatos. Inclusive, tiveram algumas construções em específico lá no Havaí que não pegaram fogo. No meio de um mar praticamente de lava de fogo, porque aquilo ali estava incandescente demais, todo aquele fogo, ao ponto das pessoas se jogarem no mar para se proteger. E pesquisa aí nos vídeos do YouTube aí, estuda com atenção o assunto, você vai ver. Uns vão falar que foram os telhados que protegeram as casas, porque era pintado de uma cor azul. Tudo balela. Existem propósitos atrás disso, tá? Existem propósitos, interesses. Pode reparar que de tempos em tempos acontece algo assim, em um lugar específico, em vários lugares específicos, ou em todas as partes do mundo, quando disseminam um assunto só, para que todos entrem em pânico ao mesmo tempo. Você sabe que o medo, ele depois que ele se instala na cabeça e no coração, você produz até os sintomas da doença, né? Então, voltando ao assunto de cortina de fumaça, a questão da caverna lá, com os meninos, a mídia fez questão de não noticiar mais nada. Enquanto tinha um monte de crente, um monte de cristãos sendo executados nos países em volta lá. Eles precisavam fazer isso. Então tinha que ter uma cortina de fumaça. Entendeu agora o que é cortina de fumaça? Tem que ter um assunto chefe, um assunto mote, como a gente diz em propaganda, né? E marketing. O mote da propaganda, que é o motivo principal assim da propaganda, é aquilo que leva, né? O veículo seria a cortina de fumaça. Então, infelizmente, aqueles cristãos ali, por isso que eu falo, o Brasil não tem perseguição. Começando um pouquinho, mas não tem, tá? A hora que começar, vocês vão ver quem é cristão de verdade. E só cristão de verdade vai aguentar. Falso crente não vai aguentar não, tá? Tô avisando já antes. Com você que aí, que é meio barro, meio tijolo, se decide logo. Se decide logo. Então, esse assunto da cortina de fumaça é muito sério. Ao longo dos tempos, vem fazendo isso ano após ano. Todo ano tem um assunto. Todo ano tem um assunto principal e você pode reparar. Enquanto aquele assunto está correndo, preste atenção no que eu estou te ensinando agora. Você já parou um pouquinho para assistir TV Senado? Não? Faz esse teste. Não acredita em mim não. Já parou um pouquinho para assistir a TV Câmara de madrugada? Né? De madrugada geralmente o pessoal vê filme pornográfico, né? Como eu, sem ser hipócrita nenhum, pouquinho, vou dizer pra você, muitas vezes durante a minha vida eu já fiz isso, de madrugada vendo filme pornográfico, como todo homem fraco, pecador que eu sou. Mas, glória a Deus, Jesus me ajudou, me libertou, hoje eu sou curado, glória a Deus, e consigo ensinar as pessoas a como sair disso, tá bom? Então, voltando ao assunto da cortina de fumaça, o que aconteceu com aqueles meninos lá foi exatamente isso. Fizeram a cortina de fumaça. E em nome disso, por trás disso,
por trás dessa cortina mataram muita gente, muito cristão, que nem foi contabilizado isso. Executaram mesmo. Uns morreram queimados, outros degolados. A mando de governos, tá? Mando de governos. Não foi simplesmente guerra religiosa. Não, nada disso. Nada disso. A mando de governos. E eu queria dizer que exatamente nesse momento, aqui no Brasil, está acontecendo essa cortina de fumaça. Está acontecendo essa cortina de fumaça exatamente do mesmo jeito. Não estão matando ainda tantas pessoas, mas estão usando o assunto guerra em Israel. Você pode ver que a mídia está massificando. E agora? O Hamas entrou. E agora? O Hamas saiu. E agora? Estão enviando as tropas. E agora? Não, as tropas tomaram café. E agora? Não, as tropas pegaram na arma. E agora? Botaram um porta-aviões. E agora? Não, agora enviaram tanques. E agora? E agora? E não tem fim. Vai ficar isso. Vai ficar isso. Vai ficar isso o tempo inteiro. Agora, dá uma olhadinha. Se você tiver interesse, tá bom? Você confirmar o que eu tô falando, se é verdade ou não. Dá uma olhadinha no que está acontecendo na nossa Amazônia. Aqui, dentro do Brasil. Se dê esse luxo de ter sabedoria um pouquinho e estude essa questão. O que está acontecendo aqui no nosso país. Uma guerra muito séria sobre demarcação de terras indígenas. Já está morrendo gente. Tá morrendo gente, tá? Então por que você acha que tudo que é lugar é Israel, Israel, Israel? Até o povo crente está bitolado com Israel. Israel nem convertida é. Nem convertida é Israel. Não serve a Jesus. E o povo está preocupado com Israel. E estão matando gente aqui na nossa Amazônia, nos estados ali em volta da Amazônia. Uma das coisas que eles usam muito é... Preste atenção, tá? Isso aí não se fala em muitos lugares. E em púlpito você não vê isso também sendo ensinado. É jogar povo contra povo. Você joga um assunto, aquela pitadinha de fermento do fariseu que leveda toda a massa, que é o assunto principal que faz aquele povo local, que eles precisam fazer a limpezinha. Começar a se pegar um contra o outro. Aí começam a ver as mortes, começam a ver os desastres, as atrocidades. Às vezes morrem famílias inteiras. E aí a notícia é intolerância religiosa. Já tem os títulos já pré-programados já. Intolerância religiosa. Guerra entre indígenas e os fazendeiros. O pessoal do agro tá mandando executar os índios, os indígenas. E se você não sabe, estão até desapropriando terras. Lá, tudo bom? Estão desapropriando terras no nosso Brasil, na nossa Amazônia, com a desculpa de que
Os indígenas precisam de lugar para ficar. Mas essas terras não estão indo para a mão dos indígenas como nunca foram. De fato, não. Isso aí é para liberar o caminho para outros países poderem se aproveitar livremente da nossa Amazônia, que é, eu vou te falar sem medo de errar, que é uma das fontes de riqueza, onde Deus mais depositou riquezas naturais sobre o solo, sob o solo, na fauna, na flora. Ali tem remédio para tudo que é doença, irmãos. E essa demarcação, essa guerra que estão criando e estão divulgando, quase nada, só se você prestar atenção, é justamente para isso, para liberar espaço, liberar caminho. Você, se já costuma ver alguns vídeos meus, você sabe que tem um vídeo meu que eu já falei sobre soberania nacional. Eles são mestres em retirar a soberania nacional dos países. O que é isso? Dá um exemplo. Vamos supor que a Rússia tem interesse num extrato de uma planta que só tem na Amazônia. Cria-se uma cortina de fumaça. Inventa-se um projeto social muito bonito. E quem vai estar patrocinando esse projeto social dentro do terreno, do solo brasileiro? E, sem querer também, lá dentro da Amazônia, tá? Ajudando os índios. Vai ser a Rússia. Isso, vai ser a Rússia. Vai estar ajudando os indígenas brasileiros. Aí, leva lá uma meia dúzia de cesta básica. Olha os dentes dos índios. Aplica umas vacinas lá que você também não sabe do que é. E tá bem do lado, olha que interessante. Tá bem do lado da região onde tem a planta, daquele princípio ativo que eles precisavam para curar uma doença específica que talvez só esteja ocorrendo no momento do país deles. Entendeu claramente o que é cortina de fumaça? É isso que fazem. Então, brasileiro, você, meu irmãozinho, te falando como irmão de nação, irmão brasileiro, minha irmã brasileira, não seja massa, não seja Maria vai com as outras, investigue os assuntos. Ah, mas o que eu posso fazer? Por exemplo, tá? O que eu posso fazer? Existem assuntos que, se o povo brasileiro se unir de fato e decidir não, os governos começam a pensar direitinho. Como quem diz assim, opa, esse boi não está mais obedecendo o cabresto, não. Esse cavalo aí já não está mais querendo ir para onde eu estou mandando, não. Então vamos ficar atento, principalmente você que é inteligente, que percebe as coisas, né? Deus tem aberto os olhos de algumas pessoas justamente para não ser massa de manobra, não ser Maria vai com as outras e não ser manipulado nem manipulável. Você que é cristão, fica atento, irmão, ore pela nossa nação. Ah, vamos orar por Israel? Sim, pode orar por Israel o tempo que você quiser, mas ore pela nossa nação, ore pelo Brasil. Quanta prostituição tem no Brasil? Inclusive, falar em prostituição, queridos, pra você ter ideia de que Israel ainda não está em Jesus. Dá uma olhadinha lá em Tel Aviv. Procure saber sobre homossexualismo em Israel. Procure saber sobre passeata gay em Israel. Procure saber sobre promiscuidade lá em Israel. Procure saber. Aí você vai saber. Como é que tá, meu irmão? Paz, tudo bom? Tranquilo? Tranquilo? Aí você vai saber exatamente o que está acontecendo e como é que funciona essa mídia podre, principalmente essa mídia brasileira comprada, essa mídia podre
que serve a interesses. Não existe divulgação de mídia imparcial aqui no Brasil. Não existe. Por favor, você que tem o mínimo de senso, o mínimo de cérebro, você que não é acéfalo ou acéfala, estude os assuntos, investigue as coisas. Pode ser que daqui a pouquíssimo tempo o Brasil entre novamente em dificuldade extrema na área da saúde, na área de logística, na área de distribuição de alimentos, porque também quando existe uma dificuldade extrema, né? Você está entendendo? Muitas empresas lucram com isso, com a desgraça do povo. Ah, mas isso sempre aconteceu. Querido, estamos quase nos dias do fim. É necessário ficar atento. É necessário não ser massa de manobra. É necessário prestar atenção nas coisas que estão acontecendo. Pare de ficar vendo porcaria de Big Brother. Isso é lixo. Isso, desculpa a expressão, tá? Mas eu vou falar. Isso transforma o seu cérebro em cocô. Uma expressão que eu digo em casa, tá bom? Isso aí eu digo em casa, para meus filhos. E eu vou fazer um vídeo sobre isso. Desenhos animados, inclusive, que transforma o cérebro das crianças em bosta líquida, em merda líquida. Só para encher nisso, não aprendem nada. Desenhos que, inclusive, não tem nenhuma fala de verdade. É só... Cuidado com esses desenhozinhos que seu filho ou sua filha tá vendo. Tá causando por favor, grave esse termo que eu vou te ensinar agora. Emburrecimento programado. Emburrecimento programado. É isso que está acontecendo. Só que pensa, se isso acontece com as crianças, o que acontece com os adultos que vivem de tirar fotos mentirosas para postar no Instagram, não saem das redes sociais, vivem assistindo. Se você soubesse escrever, se você aprendesse a ler, merda líquida dentro do cérebro. Quando é que um povo desse vai ter aptidão para decidir alguma coisa? Você entendeu porque todos os países chegam aqui para dentro do Brasil e se dão bem? Todos os países se dão bem aqui, só o brasileiro que não. Olha só que interessante. Será que você não pensou nisso, não? Todos os países do mundo vêm para cá. É todo mundo, de todas as nações. Quando vem para cá, é mentira, tá? E falar o Brasil é ruim, é mentira. O Brasil é ruim para os brasileiros. Pega o estrangeiro, olha... O estrangeiro constrói colônia aqui no Brasil, ganha dinheiro dos brasileiros, pega a matéria-prima do Brasil, vende, transforma em produtos de altíssima qualidade, vende para os brasileiros, ganha dinheiro dos brasileiros. E aí, a indústria brasileira, de quem tem dinheiro no Brasil, o que eles fazem? Eles transformam a matéria-prima brasileira, transformam nos melhores produtos que eles conseguem e exportam. Você entendeu? O povo brasileiro fica com o resto, fica com aquilo que você acha que é fruta, que é coisa, tudo da melhor qualidade. Não é o que sobrou, que ficou aqui. O resto eles estão exportando, gente. Estão tudo exportando. Os nossos melhores produtos, a nossa melhor matéria-prima está indo para fora. Acorda, Brasil. O Brasil é o único país do mundo. Eu vou terminar esse vídeo porque já está ficando muito longo, tá? O Brasil é o único país do mundo que é roubado e ainda dá prêmio, ainda dá bonificação e agradece e recebe muito bem e diz assim, ó, muito obrigado, tá? Porque vocês estão nos roubando, nós sabemos disso, mas olha, é muito legal vocês virem para cá nos roubarem, tá bom? Usarem o que é nosso lá fora, ganharem muito dinheiro, progredirem
fazer a economia de vocês cada vez bombar mais e nós cada vez, a nossa economia cada vez mais ralé, cada vez mais no chão, nos rankings, tudo que é tipo de ranking PISA. Pesquisa aí o que é o ranking da PISA, o que é isso? Pesquisa aí. Pesquisa aí o que é renda per capita. Pesquisa aí quais são os índices de desenvolvimento humano aqui do Brasil. Pelo amor de Deus, gente. Poxa. É entristecedor isso. É entristecedor isso. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Realmente Jesus está voltando. Talvez não demore muitos anos pela frente. Eu vou te adiantar, tá? O cenário que Jesus vai pegar é um povo totalmente dominado, manipulado, comandado. Assim, ó, irmão! E cerceado por todos os prazeres que eles usaram propositalmente para prender o povo, primeiramente nas suas mentes. Prendeu a mente, o corpo nem se fala, a cidade nem se fala, o país então vai deixar que é nosso. Entendeu? Deus abençoe, acorda Brasil, acorda igreja. Igreja, vamos orar pelo Brasil. Gente, vamos orar pelo Brasil. Irmãos em Cristo, você, todos vocês que estão vendo esse vídeo aqui, por favor, ore pela sua nação, ore pelo brasileiro, ore pelo Brasil, para que haja mais conversão, para que haja mais gente inteligente na nossa nação, gente capaz de decisão, gente capaz de fazer diferença. Deus está querendo que se levante nesse tempo agora, uma gente diferenciada, vai fazer diferença, inclusive para sua volta. Deus abençoe.